Ah, não, tem das escolas privadas também. Depois você vê aí, faz um filtro aí que você acha interessante. Mas o que você mandar, a gente aproveita sim. É porque eu tinha aqui das municipais, estaduais. Das secretarias estaduais, de cada municipais, eu tenho apenas do gabinete, sabe, da secretaria. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. A gente pensa assim, com sorte, se a gente manda para um escalão muito alto, com sorte as pessoas distribuem, né? Mas, bom, aí Então, a gente conta com o interesse de cada um. Tudo bem, né? Faz parte. porque eles são chatos. É. Mas ter os contatos é legal, não custa mandar, né? Sabe como é bom também vocês fazerem? Enviar e-mail para as Undimes também, sabe? Para quem? Para as Undimes, que é a União de Dirigentes Municipais de Educação. Hum. Porque mandando para eles, Mas você eles acha que a enviam gente para todos os consegue outros. esses contatos? Eu tenho, eu vou enviar para vocês hoje. Ah, tá. Legal, obrigada. Alguns Porque eu penso que podem ser interessantes, mas eu não sei onde conseguir, né? cada Undime eu tenho já das Undimes. Deixa eu dar uma conferida aqui. Legal. Deixa eu ver. Deixa eu... Escolas municipais. Qual é o teu e-mail? Deixa eu viajar esse daqui da Secretaria Municipal, que já está. Deus que para você tudo bem, aí você me envia. Cadê meu e-mail, gente? E o pessoal entrando, a gente aqui tudo conversando, né? Tem pouca gente ainda, já já a gente vai começar. Eu mando pro seu ou pro do Everton? De qual é o e-mail? Faz. O que tiver mais fácil aí. Já que eu não tenho nenhum aqui. Eu vou te mandar no chat aqui o meu e-mail. Ah, eu tô usando o e-mail da faculdade, eu não tenho aqui. Acho que eu mandei certo. Bom, eu vou te encaminhar, então, da contatos das municipais. Legal, obrigada. Pronto, enviado. Depois, mas ainda hoje eu dou uma olhada. Aí eu acho que a gente vai enviar na quarta-feira. Até lá o que a gente conseguir de contato, legal. Olá, Marilena. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu tô conversando com o Jailson aqui como se não Animado? tivesse ninguém. Agora está mais quente, né, gente? Nossa, quente até demais. Boa noite, Levi. Tá calor aí, Luana? Não, tá quente. Eu ia falar agora, não tá quente não, aqui tá frio.
Sério? Que deu uma esfriada, estava indefinido até a parte da tarde, agora quando foi umas 5h30 começou a cair a temperatura aqui no centro, tá complicado. Aqui, então, começou a ventar agora, mas estava muito calor a tarde, o dia todo. Ontem e hoje. Maravilhoso. Boa noite, Júlia. Ficou super indefinido. E aí, gente, vocês estão conseguindo acompanhar as disciplinas? Como que vocês estão? Giovana Tonzar, está conseguindo acompanhar? Oi, Pro. Eu tô sim. Tem umas que estão mais difíceis, outras que estão mais fáceis, mas tá dando certo. Então tá bom. Leonardo Carlos Pessoa, está conseguindo acompanhar? Tô sim, professora. Boa noite. Boa noite. Mas assim como a Giovana, em alguns casos fica um pouquinho mais complicado, outros fica mais ok, mas de uma maneira geral tô conseguindo acompanhar, sim. Que beleza. Ô, Mariel, tudo bem? Tá conseguindo acompanhar, Mariel? Tudo bom, professora? Tô relativamente. Essa turma tá esperta, hein? Não, sabe que depois eu vou falar para vocês os dados que eu consegui corrigir no trabalho de vocês. Então eu peço para quando a gente acabar com todo mundo, vocês ficarem um pouquinho assim, eu faço os comentários. Tudo bem, Pro. Puxão de orelha. Não é, não, engraçadinha. Boa noite, professora Marilena. Boa noite, colegas. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Olha só, eu acabei de entrar e já ouvi que eu vou ter puxão de orelha. Não, não vai não, Antônio. Fique tranquilo. Tô brincando. Boa aula aí para nós. Boa aula. Oi, Amanda. Eu não sei se você chegou agora ou você já estava aí agora que eu te vi. Eu acabei de chegar. Boa noite. Então tá. Afonso, boa noite. Boa noite, Analice. Inês também chegando. Boa noite. Pessoal, foi tomada alguma decisão de volta às aulas no estado de São Paulo? De data que vai voltar? Até onde eu vi, professora, foi definido que só vai voltar em 2021. Porque hoje eu ouvi um fim de uma fala, de uma entrevista do secretário, mas eu ouvi só o final da fala dele. Então, eu não sei se ele falou alguma data antes. Acho que foi noticiado, se não me engano, semana passada ou retrasada, porque eles ainda estavam tentando alinhar. E aí eles decidiram que só em 2021 mesmo. Tá. A Unifesp também decidiu que o próximo semestre vai ser ADE. O que é, Inês? Que bom. Não, aqui, quem está alinhado, assim, o PSDB ainda não definiu, então acho que o governo do estado jogou para outubro, todo mês eles vão jogando. Aí tem 7 cidades, 6 já definiram que voltam o ano que vem, do convênio das 7 cidades, consórcio, né? São Bernardo ainda não. Letícia, você tem alguma novidade? Oficialmente, o que me passaram até agora, da minha diretora, é que era de 7 de setembro. Era em setembro, né? Então, de setembro, já decidiu que não será setembro e que cada escola poderia ter a autonomia de abrir ou não para os alunos de recuperação, as escolas teriam voz para falar isso, né? Então, semana passada teve um tal de um recesso aí, era para as escolas definirem individualmente. Então, as escolas fizeram reuniões, cada professor falou sua opinião,
Então, a oposição das escolas era individual. Então, por exemplo, a minha escola, todos mostraram que não queriam voltar. E aí a gente mostra isso para o governo, e aí a resposta deles a gente ainda não tem. Então, a data, por enquanto, é outubro. Cada escola falou a sua opinião sobre isso. Mas como já foi falado aí, né? Cada mês eles vão avaliar a situação, a vacina e a pressão. Aí o que eu estou entendendo, assim, pelo menos aqui em Diadema, é que como está chegando muito perto da eleição, a tendência é a pressão aumentar para as coisas abrirem, as escolas abrirem, e veremos. Mas nada oficial sobre 2021 eu não recebi nada ainda. Ainda essa ladainha de analisar. Entendi. A Unifesp sofreu muita pressão também dos professores e resolveu deixar quer dizer, só para o ano que vem não, né? Porque nosso segundo semestre começa em novembro e termina em março. Então, daí, quando for começar o primeiro semestre de 2021, que vai tomar alguma decisão. Mas eu acredito que se não tomar vacina, eu acho que a probabilidade é muito pequena, porque a Unifesp não tem condições sanitárias suficientes para receber a gente lá. Quem já é aluno sabe. Bom, vamos iniciar. A Tati já está aqui. A Carol está aqui? A Tati, eu vi. A Carol também está aqui. Oi, Carol. Que bom ver vocês tudo bem? aqui. Tudo bem, e você? Tudo bem, então também. vamos dar início. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, escreve no chat aí que é a primeira vez e escreve da onde que é, para a gente falar um oi, conhecer vocês e saber da onde vocês são. Tem algumas pessoas que já são bem conhecidas daqui da gente, a Fernanda Sturion, que está sempre aqui com a gente. Primeira vez, Elisa Silveira, sou do Pará. Que legal, Elisa, muito bom ver você aqui. Elisa, vou falar para você, a gente vai realizar um encontro nos dias 15 e 16 de outubro. Isso serve para você também, Lívia. E nós estamos convidando todos os professores. Olha, a Letícia colocou o link do nosso encontro, e participe também da comunidade Movimentos Docentes. Vocês estão convidadas a participar desse evento aqui, desse encontro, é grátis para participar, e estão convidadas para apresentar trabalho, tá? Para apresentar trabalho tem um custo, um valor de R$ 37,00, porque o trabalho vai ter ISBN, e também vai ter DOI. Os alunos também estão da disciplina, mas depois a gente conversa, principalmente as professoras. Então, não deixem de apresentar trabalho. Sejam muito bem-vindas, eu espero que vocês gostem e voltem outra vez. Bom, hoje nós temos duas convidadas especiais. A Carol e a Tati foram alunas do nosso curso. A Tati já terminou o curso, elas terminaram o curso juntas. A Tati já terminou o mestrado, então hoje ela já é mestre, e a Carol ainda não terminou, mas vai terminar. E as duas hoje já trabalham em diferentes lugares também, elas vão poder se apresentar e falar, mas eu acho muito legal a experiência delas, vocês devem ter visto no artigo, que essa experiência que elas tiveram, elas ainda eram alunas. Então, serve para vocês verem que a gente pode ter experiência mesmo quando aluna, e que essa experiência também é possível quando a gente já é professor. São experiências que não são complicadas, elas não tinham grandes materiais para fazer isso, e elas conseguiram fazer. Quem que vai falar primeiro, a professora A ou a professora B? Quem que vai começar? A Tati está com o microfone desligado, nem sei o que ela falou. Começa por ordem alfabética. Ah, não vale. Ordem alfabética? Carol, então é você. Não vale, porque se eu não me engano... Carol, pode falar, peraí. Carol, então, obrigada por você estar aqui. A sua cabeça está cortando. Então, eu estou com um problema técnico.
E eu não estou me Aí, enxergando. já deu. Já deu? Aí deu, tá certinho agora. Professor Ó, Nian, vocês falaram do webcam. Jailson. Ô, Jailson, aparece aí para falar oi para as meninas. Eu tô feio, pro. Eu que eu raspei o cabelo. para. Olha! Oi. Esse aqui é só você que tem problema técnico. O Jailson também tem, mas ele apareceu. Tô aqui. Obrigada, Jailson. Então vai, Carol, começa aí. Se apresente, Carol, e conta pra gente que novidade é essa que você está dando aula de robótica. Depois você vai ter que dar uma canja pra gente falar o que que é isso, porque eu fiquei curiosa. Pode deixar, Pro. Então, eu sou a Carol, sou formada aí, igual a Pro disse, no curso de Ciências da Unifesp. Atualmente estou dando aula lá na Prefeitura de São Paulo, dou aula de Ciências e de Robótica desde o ano passado. Minha habilitação foi em Biologia. E eu tive bastante desafios. Eu acho que, assim, seria mais legal, a gente montou aí uma apresentação com algumas fotos, e aí seria mais legal estar discutindo isso. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é a escola pública de estudo. Então, a gente queria apresentar para vocês que é possível fazer as atividades de forma simples, sem grandes recursos, né? Com uma infraestrutura que às vezes não é a melhor. E é isso. Então, eu sou a professora A do artigo lá, a Tati é a professora B, e eu acho que seria legal a Tati se apresentar um pouquinho agora. Bom, boa noite. Como a Carol disse, eu sou a Tati. Eu também sou licenciada pela Unifesp. Me habilitei também em Biologia, sou da mesma turma da Carol. Me formei em 2015. E depois de uns 2 aninhos, eu ingressei no mestrado e terminei ele o ano passado. O mestrado também na Unifesp, ensino de Ciências e Matemática. Também tive experiências, né, de dar aula no estado, aqui de São Paulo, nas escolas estaduais do estado de São Paulo, em escolas particulares também, em ETECs, em escolas de cursos técnicos aqui também. Atualmente, eu só leciono em escolas particulares aqui no estado de São Paulo como professora de ciências. Enfim, e outras experiências aí que a gente faz, né, em sala de aula, a gente vai ver na pequena apresentação que a gente montou especialmente para vocês. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, só falar, só colocar no chat que a gente vai acompanhando, tá bom? Vou compartilhar a tela. Calma aí. E eu acho que foi, né? Foi. Então, como título a gente colocou relacionando a teoria com a prática pedagógica de professores em sala de aula. E eu acho que a gente sempre começa perguntando, né, o que as pessoas esperam. Então, como objetivo, a gente quer discutir essas relações entre a teoria e a prática e apresentar e debater alguns relatos, né, porque esse artigo foi publicado há um tempo, a gente já mudou muito, a gente já reinventou muito desde então, a gente também queria mostrar o andar, né, o quanto que a gente mudou e o que a gente ainda continua fazendo um pouco igual. Um pouquinho igual, né, porque igual nunca é. E aí, uma pergunta que eu sempre me fiz lá no começo da graduação, né? O professor de ciências, ele se sente pronto para entrar em uma sala de aula, estudando teorias, estudando metodologia de ensino, assistindo palestras ou qualquer outra coisa, só os aspectos teóricos? Eu acho que não, né? Até hoje eu não me sinto pronta para entrar numa sala de aula se eu simplesmente só ler algo. Então, uma parte dessa formação desse professor vai se dar somente na experiência prática, lá no dia a dia, na sala de aula, né? Lógico que uma formação, ela é na universidade, ela ocorre dentro da universidade, mas uma outra boa parte dela só vai acontecer na sala de aula. E o objeto de estudo do professor vai ser o aluno,
né? Então, a gente estuda basicamente o caráter singular, a forma com que ele aprende. Não é só uma questão de conteúdo, mas é em como transmitir, em como fazer esse aluno construir esses conteúdos. E aí, você vai ter um conhecimento que é teórico e é um conhecimento escolar. E para trazer isso para a sala de aula, não adianta eu querer trazer o conhecimento bruto, né? Conhecimento ali da universidade. A gente tem que fazer com que essa ciência pareça acessível para esse aluno, né? Para que ela seja alcançável, porque às vezes o aluno ele entende a ciência como algo muito distante, né, da realidade, do cotidiano dele. A gente tem que entender que a gente tem um material à disposição, então não adianta a gente querer fazer uma aula que a gente não tem um certo material. Aliás, E o mais... essa coisa da ciência parecer inalcançável, né, é uma das maiores críticas aí no ensino de ciências, né? Aí o aluno acaba achando que ciências é difícil, que física é difícil, química é difícil, porque ele acha que é um conteúdo muito só para gênio, né? E não é assim, a gente tem que tentar desmistificar essas coisas aí, né? Que não é bem assim. Pelo contrário, a ciência é feita por humanos, né? E por isso mesmo ela não é impossível de ser aprendida. E é relacionar com o cotidiano, porque se está dentro do cotidiano do aluno, é muito mais fácil ele perceber que ele é possível, né? Que é possível que ele, no mínimo, aprenda. Ele não é cientista, mas ele precisa aprender ciências, né? E quando se pergunta como devem ser as aulas de ciências, a gente tem muito o uso de aula de laboratório, aula de experimentais, né? O aluno aprender fazendo, o uso de tecnologias. Mas uma coisa que eu e a Tati, a gente sempre fala, né? Não é só isso, né? Não é só laboratório, não é só experiência, não é só tecnologia. É importante ler texto, é importante levantar hipóteses, é importante procurar evidências, discutir, respeitar, né? Tem que ir além do uso de aulas de laboratório, né? E isso a gente também discute no artigo, né, que o laboratório, se a gente só fizer uma aula no laboratório, ela pode ser uma aula super tradicional, o aluno pode não aprender, né, o laboratório de ciências, ele não vai solucionar os nossos problemas, ele pode ser um meio, né, para procurar solucionar, mas ele não vai acabar com todos os problemas das aprendizagens. E a gente sempre acredita também nisso, é preciso criar vínculo com os alunos, estabelecer diálogo, principalmente com os adolescentes, né, ouvir os alunos, quem são esses sujeitos, né, eles têm nome, o que eles querem, o que eles fazem, e a todo momento o professor tem que estudar, estudar, estudar. E aí, para discutir o artigo, a gente trouxe 3 perguntas. A primeira, a questão de falta de recurso foi um aspecto desmotivador para essas professoras? Houve menções em disciplina? E as aulas permaneceram as mesmas durante todo o período de estágio? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí nessas 3 perguntas. Alguém está falando alguma coisa, gente? Desculpa, que tem um ruído atrás. Pode perguntar. Não, acho que era um microfone aberto sem querer. Ah, então tá bom. Desculpa. Então, acho que assim, como a Marilana já começou falando, a falta de recurso nunca foi um aspecto desmotivador, nem para mim, nem para a Tati, né? Quando a gente inicia a carreira docente, a gente tem muito medo da indisciplina. Mas eu acho que ao longo aí das minhas aulas até hoje, eu percebi que a indisciplina não é um dos maiores problemas. E as aulas não permanecem as mesmas, né? A gente muda, a gente reinventa a todo momento, até no mesmo dia. Se com a turma A aquilo deu certo, a gente pode até continuar na B, mas se dá errado, a gente já muda na próxima aula do mesmo dia. E a gente também tem que entender que a formação desse professor é essa relação teoria e prática, a todo momento. Ela não é só uma formação teórica, mas também não pode ser uma formação só prática. A teoria, ela vai ajudar na prática, mas isso não vai ser uma relação automática, né? A gente precisa passar aí por processos de reflexão sobre isso, né? O que eu estou fazendo na minha sala de aula?
Ou então, o que que meu colega está fazendo, por que com ele funciona, entre aspas, e comigo não funciona, além da própria identidade desse professor. E eu e a Tati somos bem diferentes, né? Temos propostas, temos estratégias de ensino parecidas às vezes, mas também diferentes. E isso é muito importante, cada professor vai ter seu modo de atuar. E o que tem em comum entre essas duas práticas do artigo é a consideração do contexto e do conhecimento prévio dos alunos lá na sala de aula. Possíveis problemas, né? Por que às vezes o professor não muda? Tem a insegurança com as mudanças, a dificuldade de relacionar o assunto da aula com o cotidiano. Então, às vezes, um conteúdo é muito mais fácil de relacionar, o outro já é muito mais difícil. Falta de materiais e de recursos, dificuldade de fazer aulas de laboratório, uso de tecnologias digitais, dificuldade em fazer a transposição dessas teorias de aprendizagem para a prática de sala de aula. E aí, o que seria essa prática pedagógica? De acordo com Gamboa 95, é o conhecimento profissional do professor necessário à ação docente. Esse conhecimento é só acadêmico? Não. O professor precisa entender a comunidade que essa escola dá, o currículo, os conteúdos, as formas de aprendizagem, né? Será que a gente ensina como foi ensinado, né? Qual que é a relação aí dessa carga, o passado desse professor na prática pedagógica dele? Isto vai explicar as dificuldades que ele tem? Se a resposta for positiva, é preciso incluir também nessa discussão da prática pedagógica a concepção do próprio professor. E aí a gente quer trazer para vocês agora alguns relatos de aula. Começa com você. Só comentando que o Henrique comentou aqui, que ele falou que lendo o artigo ele imaginou que a falta de recursos foi um desafio para nós, algo que nos motivou, sim, né? Aquele começo de carreira, a gente estagiária ainda, né, digamos assim, foi algo que, sim, que motivou a gente, né? A gente viu aquela comunidade, aqueles adolescentes ansiando por alguma coisa diferente, alguma coisa nova, né? E a gente também estava disposta a isso. Então, isso motivou bastante mesmo. E aí a gente, só alguns relatos das nossas experiências aí, ao longo da nossa pequena carreira, né? Enfim, alguns aspectos da sexualidade humana, né, que a gente sabe que o ensino de ciências discute, né? Aliás, acho que a matéria que discute sexualidade humana é as ciências, né? Enfim, não vejo outra matéria nas salas de aulas falando sobre isso. Falando um pouquinho sobre gravidez e adolescência, então aí, ao longo dessas aulas, a gente procura tentar fazer os alunos refletirem, né? Quais são as responsabilidades com o adolescente quando descobre uma gravidez, deve ou não assumir, especificamente, né, o garoto, ele tem que ter alguma responsabilidade, porque ao longo dessas aulas eu procuro, né, principalmente aquelas campanhas que o Ministério da Saúde traz, né, onde só mostra as meninas na propaganda, né, e os meninos, e os garotos, né, como é que fica nessa situação? Eles não têm alguma responsabilidade nisso? E claro, né, também a responsabilidade das garotas, né? Que efeitos, além dos biológicos, né, sociológicos, psicológicos, uma gravidez e adolescência pode ter. Então, ao longo das aulas sobre gravidez e adolescência, a gente só não fica somente nos aspectos biológicos, né? Mas a gente procura tentar ampliar um pouquinho o campo de discussão aí. E aí, eles fazem cartazes sobre isso, né? Aqui é uma turma do 8º ano, na escola pública de São Paulo, né, e tem uma menininha, né, assim, que o grupo desenhou, né, ela pensando aí, né, no dinheiro indo embora, e tem fralda, chupeta, um monte de coisa. Em outro cartaz aí, tem um que fala, né, que uma das responsabilidades do menino, né, é ter que trabalhar, né, depois que descobre isso, e uma coisa muito engraçada, uma turma de 8º ano, né, que eles comentam que vai ter que dividir a guarda do filho de 15 em 15 dias. E aí também tem outra questão, né, dos meninos, eles sempre relacionam aí com a questão do trabalho, né, as meninas geralmente relacionadas com a questão de perder a diversão, né,
de perder a fase da adolescência, os meninos sempre mais relacionados a essa parte de trabalho, né? Os meninos têm que começar a trabalhar, vão ter que começar a ganhar seu ganha-pão para sustentar o seu filho. E aí um deles aqui até comentou que os meninos têm que começar a pagar 33% de pensão alimentícia, então eles têm essas ideias aí, que o homem, né, tem que começar a trabalhar para arcar com os custos aí do bebê. Outra questão também, falando um pouquinho sobre o aspecto de sexualidade, né, é trazer também um pouco da música no ensino de ciências. Então, tem muitas músicas aí que dá para a gente trabalhar em sala de aula, né, para discutir temas, conteúdos mesmo. Aí eu trouxe essa música, não sei se todo mundo conhece, de uma banda chamada Raimundos, o nome da música é Mulher de Fases, e aí ao longo dessa música a gente vai discutindo as fases do ciclo menstrual. Eu propus essa atividade para uma turma do 3º ano do ensino médio, também numa escola pública aqui de São Paulo. E aí, ao longo da música, eu pedi, olha, a menina menstruou tal dia, né? Então, identifica as fases do ciclo menstrual na música, né? E coloque aí no calendário. E aí, eles foram fazendo a fase menstrual, ovulação, fase secretora, né? Enfim, eles foram colocando aí, fazendo essa relação com a música e o calendário do ciclo menstrual, né? Que a música, ela fala realmente sobre o ciclo menstrual mesmo. Eles adoraram, enfim. Observando aí os tecidos biológicos também, né? Às vezes a gente não tem um microscópio na escola, né? Aliás, é muito difícil ter microscópio na escola para observar os tecidos biológicos, enfim, as células, né, que formam os tecidos. Então, eu propus aí uma prática em que eles tinham que observar os tecidos, né, entre aspas, usando uma coxa e sobrecoxa de frango. O único tecido que não foi possível a gente observar foi o tecido nervoso, né? Vendo a coxa e a sobrecoxa de frango aí. Mas o resto a gente conseguiu observar. O tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido conjuntivo foram possíveis ser observados aí. Aí eu tirei foto deles fazendo a prática, ó. A coxa, a sobrecoxa de frango era crua, né? Obviamente. E aí eles tinham que ir separando cada tecido. Então a pele do frango seria representando o tecido epitelial. A carne do frango seria representando o tecido muscular. O osso do frango seria representado aí um tecido conjuntivo, especificamente tecido ósseo. E assim por diante. Aí eles foram separando e fizeram um relatório, tudo bonitinho dessa prática, que infelizmente eu não consegui anexar aqui, eu só consegui anexar as fotos deles fazendo a prática mesmo. Essa foi uma turma de 3º ano do ensino médio também. As artes e ciências, né? Relacionar outras matérias com a nossa, né? Por que não? Fazer essa interdisciplinaridade, né? Ou tentar, pelo menos, trazer, né? Então, eu tentei inserir, por exemplo, alguns elementos de teatro para discutir a história da ciência. Então, os alunos aí, eles contavam, né, a história das teorias da biogênese e a biogênese, contando mesmo como foram os experimentos do Needham, do Spallanzani, do Redi, do Pasteur, em forma de teatro, como é que isso aconteceu. Eu passei algumas referências para eles não foram assim do nada, algumas referências de fontes confiáveis, né, para eles terem pelo menos um embasamento teórico aí de como aconteceu essas experiências de fato. E aí eles teve alguns que até montaram cenários, se vestiram caracterizados, como eu estou mostrando nessa foto. Esse menino aqui de baixo, que só está ele sozinho, ele tinha síndrome de Asperger, foi muito legal, porque ele conseguiu interagir com os colegas de sala de aula, no teatro, né, enfim. Também algumas atividades experimentais com produtos de fácil acesso, a gente sabe que muitas vezes não tem todos os reagentes aí necessários nas escolas, né? Então, sempre dá para trazer alguma coisa do dia a dia mesmo dos estudantes e gastando pouco, digamos assim, né? Porque a gente, às vezes, acaba tirando isso do nosso próprio bolso, muitas vezes, né? Então, para observar a fermentação alcoólica aí, né? Eu utilizei aquele fermento biológico, fazer o pão. E aí eles observaram em cada etapa, né? Tinha amostra controle, tinha amostra que eles colocavam o fermento lá com açúcar para observar a fermentação alcoólica acontecendo, né?
Aí eu mandei eles até colocar uma bexiguinha aqui para ver que liberava gás carbônico, né, para a bexiguinha crescer. Essa foi uma turma de 2º ano do ensino médio que aconteceu esse experimento. Então, foi nas aulas de biologia aqui nesse caso, né. Outras atividades experimentais, também atividade de separação de misturas, né, utilizando misturas mesmo do nosso dia a dia, café, água e açúcar. Outra atividade também montando aqueles perfis do solo para falar sobre solo, né. Então eu peguei terra do meu próprio quintal até para fazer, enfim. Aqui é uma escola da escola particular, né, os alunos aqui são do 7º e 6º ano, que fizeram atividade de separação de misturas, né, e aí o desafio, eles tinham que fazer as misturas, e o desafio era eles separarem as misturas, né, utilizando algumas coisas que eu dei, coador de café, essas coisas assim. Eles tinham que separar, né, o desafio era separar as misturas que eles tinham preparado, e eles conseguiram. Aqui é os perfis do solo, né, essa foi uma turma do 6º ano, eu peguei terra do meu próprio quintal para fazer isso, trouxe na escola, na mochila, e eles montaram os perfis do solo, né, o solo mais profundo até o solo que está mais na superfície aí. Né, por que não trazer também, né, coisas da infância para os adolescentes? É porque eles são adolescentes que eles não gostam, né, de trabalhar com essas coisas, né, muito pelo contrário. Aí eu propus de trazer a massinha de modelar para a gente tentar montar alguns modelinhos aí nas aulas de biologia, no caso, né. Então, eles utilizaram as massinhas de modelar para demonstrar as etapas de divisão da mitose e da meiose. Eles todos felizes montando a massinha, né? Eles falaram que foi a atividade mais legal que eles fizeram na vida. Essa foi uma turma do 1º ano do ensino médio que a gente fez. Aqui tá alguns resultados aí, né? Mostrando a prófase, a metáfase, a telófase, tudo com massinha de modelar que eles montaram. E essa parte de baixo aqui é EVA branco mesmo, que eles colocaram a massinha. E aí eu relato da Carol. Então, eu queria começar trazendo aí algumas aulas do estágio, que foi como a Tati fez. Isso daqui era uma turma de 6º ano, que a gente montou filtros, usando garrafa PET, pedras, areia. Aqui os relatórios, né, das atividades, que algumas perguntas, as respostas. Também trabalhamos com microscópio caseiro, usando laser e uma gota de água, então você projeta o laser na gota, e aí você consegue ter um aumento até de 1000 vezes, aí dependendo da distância que você coloca o laser, e consegue ver micro-organismos na água, muito legal, eles adoram. Também trabalhamos sistemas digestórios, isso aqui também no estágio, então trabalhar com detergente, gordura, para ver a ação da bile, então nenhum material absurdo ou difícil de encontrar, até porque, igual a Tati disse, a gente acaba trazendo coisas da nossa casa. Densidade, trabalhar com ovo. Tive sorte, as 2 escolas, tanto a do estágio quanto a que eu trabalho atualmente, são escolas que têm recurso, então tinham laboratório, tinham reagentes, então dava, por exemplo, para fazer pasta de dente de elefante. Esta é a turma que montou a atividade do osso de galinha, que está lá no artigo, então são eles fazendo a atividade, limpando aí os ossos, colocando no vinagre. E aí, quando eu saí, pedi para eles escrever, quando eu saí do estágio, pedi para eles escreverem uma cartinha do que eles aprenderam, e é muito, muito legal ver a afetividade, né, ver que o que fica mesmo são a forma com que você trata eles. Lembro que um deles falou que aprendeu muito sobre alergias, porque um dia eu fui picada por formiga e eu sou alérgica, cheguei lá com a perna toda inchada na escola, fui explicar para eles o que era, e o aluno disse que ele aprendeu com alergias comigo. Aí eu me tornei regente lá na prefeitura, então uma coisa que eu faço até hoje é trabalhar com seminários de autoavaliação, então eles apresentam um tema. Aqui eles estavam apresentando grupos de animais, então aqui eles estavam falando dos equinodermos, então o grupo apresenta, os outros fazem a avaliação desse grupo, fazem uma autoavaliação também.
Realidade virtual, gosto de trabalhar bastante com eles gostam, participam, né, ficam bem felizes. A gente trabalhou o afastamento das galáxias usando papel e bexiga, então eles tinham que colocar papéis, que eram as galáxias, colar na bexiga e ir enchendo, né, a bexiga para ver o afastamento dessas galáxias. No meio aí do processo, lá nos primeiros meses, quando eu ingressei na prefeitura, minha escola pegou fogo, né, não aconteceu nada de mais grave, mas aí a gente ficou sem escola, né? Então foi um desafio também, porque a gente não tinha escola direito, a gente não tinha sala direito. Então, era eu, mais 2, 3 professores, dando aula para as 2, 3 turmas. Então, também foi um momento bem desafiador. E aí, eu não tinha nem laboratório e nem nada, mas mesmo assim a gente fez umas aulas práticas de observação de insetos, de crustáceos, né? Nesse dia também era o Halloween da escola, então por isso que eles estão todos maquiados aí. E também fizemos sistema solar em escala, usando bexiga e papel. A gente trabalhou sistemas do corpo humano, desenhando no chão, observando o coração de boi, que foi uma aula bem legal. Lá na nossa escola tem microscópio, esse aqui, inclusive, tem como eu conectar a câmera e espelhar no meu computador ou num projetor, então a turma toda pode ver o que eu tô colocando na lâmina. Trabalhamos com massinha também, igual a Tati falou, eles adoram. A aula com massinha é uma diversão só. Fiz também a mesma atividade com a Tati, só que aqui é sempre turmas de ensino fundamental 2. Esses, na época, estavam no 8º ano. Também trabalhamos no projeto Eletropaulo nas escolas, que é um projeto bem legal. Então, os alunos fizeram um levantamento do consumo, né, energético da escola, se a escola era eficiente energeticamente falando ou não. E é muito interessante porque eles descobrem, né, o quanto a escola tem muito mais lâmpadas, muito mais consumo do que a casa deles, né? Então, foi uma atividade com os alunos do 9º ano. Trabalhamos eletrostática, também sempre com materiais bem simples, né, nada fora do normal. Gosto de trabalhar bastante com eles, quebra-cabeça. É outra coisa também para começar as atividades. Então, aqui a gente estava trabalhando fases da Lua, então eu que fiz o quebra-cabeça, eles tinham que montar, depois a gente trabalhou aí com um pouco mais mão na massa, né? Então, aqui eles podiam estudar tanto as fases da Lua quanto os eclipses, usando isopor e lâmpada, e vendo o movimento, né? O quanto o movimento causava as fases da Lua, ou então causava um eclipse. Uma coisa que eu também gosto bastante é que lá as salas são ambiente, então eu tenho uma sala que é de ciências, que tem pia, que tem mesa redonda, é de ciências e de robótica agora, né, então tem os computadores. Isso ajuda muito em relação ao comportamento dos alunos, porque eles vão para uma aula com carga de ciências, né, tem uma tabela periódica aqui atrás, tem boneco anatômico, tem bastante coisa. Montamos uma tabela periódica, então, eles montavam os átomos usando sagu e biscuit, e aí a gente montou uma tabela periódica que ficou em exposição lá nos corredores da escola. As aulas práticas também mudaram, né, então eu comecei a explorar mais essas aulas, aqui era uma aula de reações químicas com o 9º ano. E aí, né, eu encarei o desafio de me tornar professora de robótica, então, enquanto eu dou aula de ciências no período da manhã, que é onde esses alunos do Fundo 2 têm aula, à tarde, eu, pelo menos até o ano passado, estava com as aulas de robótica, e com a pandemia, elas estão pausadas aí. E é muito interessante o projeto de robótica da prefeitura, tem toda uma infraestrutura aí, então, é legal porque são turmas, então aqui eu não tenho uma turma de 6º ano, tenho uma turma que tem 7º, 8º, 9º, então os alunos têm idades diferentes, e o material é muito intuitivo, eles montam, então aqui são algumas das construções, trabalho em grupo, né, muito legal, porque nenhum dos robôs
das minhas turmas do ano passado foram montados por apenas um aluno, então todos foram montados por 2, 3, e aí a gente foi para o catavento, a gente aprendia a robótica na sala, mas também a gente foi conhecer outras coisas, a gente fazia parcerias com o Fundi 1, então os alunos do Fundi 2 ajudavam os alunos os pequenininhos, né, do Fundi 1 a montarem os robôs, a programarem usando o computador e tudo. E aí, esse ano, entrou na minha atribuição a robótica para os alunos do primeiro ano. Então, é robótica com alunos de média e 6 anos de idade, o que eu já achei que ia ser um desafio enorme, né? Se tornou maior agora com o ensino remoto emergencial, EAD, porque eu sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Sempre gostei de trabalhar, as mesas redondas já foram pensadas nisso. E agora eu tenho que trabalhar com alunos que, em tese, não são alfabetizados, porque eu tenho que partir desse ponto, que às vezes vão estar somente com o celular, não vão ter recursos agora, né? Enquanto a gente tinha os kits de robótica lá na sala, agora a gente não tem. Então, o planejamento ficou tudo muito diferente. E a gente está tentando caminhar aí em como fazer robótica com alunos não alfabetizados, ou então como ensinar ciências à distância. E vamos ver o que vai dar depois de tudo isso. Essas são as nossas referências, e é isso. Vou parar aqui de compartilhar minha tela. Fizeram uma pergunta para você aqui, Carol. Ai, desculpa, deixa eu ver. A prefeitura, ela tem um programa de robótica, então, uma boa parte das escolas receberam kit, né, de robótica. E, geralmente, esse projeto, ele é dado pelo professor de informática. Só que a professora de informática da escola, né, ela não quis esse projeto e passou para mim. E aí eu estou desenvolvendo, né, desde o ano passado, e como eu não sou professora de informática, essas aulas, elas têm que acontecer em contraturno. Então, por exemplo, se o aluno é da manhã, ele tem que ir para essas aulas à tarde, ele vai porque ele quer. Então, aqueles alunos maiores de Fundi 2, eles foram porque queriam, e agora do Fundi 1, não. Esse ano, essa turma de 6 anos aí de idade, do primeiro ano, ela está na minha atribuição, né? Elas são minhas turmas. Então, eu estou dando aula de robótica para elas porque elas são turmas do ensino integral, do ensino São Paulo integral, então elas têm projetos. E aí, a prefeitura oferece os cursos à noite para estar fazendo e tendo a formação continuada. Eu acho que eu respondi qualquer coisa. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta abrindo o microfone, está aberto o espaço. Sim. Pode abrir o microfone e fazer. Inês, não quer fazer nenhum comentário? Marilena, posso fazer um comentário? Só um minutinho, só um minutinho, que o Afonso quer fazer um comentário. Não, pode ir, quem? Não, pode ir, Afonso. Eu não sei se elas já terminaram a apresentação delas. Sim. Tá. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar as meninas, né? As ideias são fantásticas, né? E fiquei muito feliz de ver, né? Que os desafios são constantes, né, de ser educador em uma perspectiva alternativa, e atravessa os séculos, porque em 1979, quando eu comecei a dar aula, eu passava pelas mesmas dificuldades, né? E como que a gente conseguia ultrapassar essa luta, esses obstáculos, era com muita criatividade, né? Com muita vontade de ser educador, de ser professor, e muita criatividade. Então, eu vejo elas colocando coisas que são de situações diferentes, com recursos diferentes, mas as mesmas perspectivas que a gente, ao longo do tempo, foi
enfrentando do ser educador na área de ciências naturais, né, e qualquer outra, vamos pensar a educação como um todo, né? Então, a gente vê que faz parte da trajetória de ser professor, né, de ser educador, esse ultrapassar obstáculos, né? E só com muita criatividade, interação, pensar nos seus alunos como, eu sempre coloco isso, a gente tem que pensar nos nossos alunos como nossos parceiros, porque os professores hoje, vejo muito eles pensando como inimigos, como se eles fossem para uma batalha, um campo de batalha, e eu sempre vi meus alunos, a vida toda, 40 anos, e continuo acreditando nisso, que são parceiros de trabalho, parceiros de jornada, né? E que vamos aprender com eles nessa trajetória. Então, eu queria parabenizar porque vocês me estimularam muito hoje. Eu quero só fazer um comentário antes da Inês, que eu não lembro se foi a Carol ou a Tati que falou assim, e tem coisa que a gente compra do bolso e tal, né? E eu vi que a Fernanda balançou a cabeça, e eu dei uma risada, porque eu tenho mais de 30 anos de carreira de professora, e até hoje eu compro coisa do meu bolso, né? Então, são coisas assim que não mudam, né? E quando eu estava relendo o artigo hoje, quando falou lá dos parâmetros, tal, a gente está vendo hoje a BNCC, né? O artigo tem 5 anos. Naquela época era problema com os parâmetros. Hoje nós temos com a BNCC. Então, a gente sempre tem dificuldades. Eu lembro que há 10 anos atrás, acho que é um pouco mais, eu tinha um orientado de TCC, e ele fez um artigo que estava falando das diretrizes curriculares, que era um grande problema. Era a época que a Fernanda também estava lá, era do Tiago, era problema de diretrizes curriculares. Então, a gente sempre tem esse tipo de problema de legislação, e a gente tem que ficar correndo atrás, tem que estudar, tem que contornar. Os tempos vão passando, e é como o Afonso falou, e a gente tem que se preparar, tem que ir atrás, e a vida continua. E é essa luta. Inês, pode. Queria parabenizar também, bem interessante, ainda mais pensando, né, que foi o processo delas, assim, é bem legal, né? E o que eu não sei se eu não entendi direito, mas a Carol falou que a escola dela é período integral, né? Então, ela faz esse projeto de robótica no contraturno. É isso, né? É isso mesmo, Inês. Na verdade, a minha escola está se tornando integral. Então, ela está com o Fund 1 entrando integral e o Fund 2 ainda não. Então, no Fund 2 é tipo um projeto à parte. No Fund 1 faz parte da grade curricular deles. E no Fund 1, quando você já desenvolve esses projetos, e depois eles são integrados com a... O que eu achei legal ser junto com o laboratório de ciências também, que é bem interessante, né? Aqui a gente tem uma sala separada, sabe? Então, lá também tem essa sala separada, é que lá nós somos salas ambiente. Então, por exemplo, eu tenho a minha sala, que aí, no caso, como eu sou professora dos 2 períodos, ela é minha, entre aspas, né? De manhã e de tarde. Mas existe também o laboratório de informática educativa lá. Então, os alunos têm 2 ambientes desses. Tá. E a robótica, quando integra com todas as matérias? Como é que vocês desenvolvem? Então, lá no meu projeto, eu dei prioridade às ciências, né? Até porque o nome desse projeto está registrado no PPP da escola como Robotizando com as Ciências. Então, é usar a robótica para eles aprenderem os conteúdos de ciências. Mas, na prática, é tudo, né? É português, é matemática, vai depender do projeto que a gente está trabalhando. Legal. Parabéns. Agora é o Mariel. Oi, colegas, tudo bem? Ó, parabéns, viu? Fiquei impactado com a qualidade de vocês, sério mesmo. Fiquei empolgado. Eu sou calouro aqui do curso de vocês. Pra gente aqui é uma energia que, pelo menos para mim, fiquei impactado, né? Então, só para apagar essa maravilhosa apresentação, uma pergunta que é o seguinte:
no comecinho vocês falaram que cada uma tinha uma estratégia, eu fiquei curioso. Como que é trabalhar com um colega que tem estratégia diferente? E o mais curioso para mim é o seguinte, vocês tinham algumas perguntas iniciais quando começaram o curso, né? E quais foram as respostas que vocês têm hoje para aquelas perguntas? O nosso Plano Nacional de Ensino também, né? O que vocês acham? Vocês são, se não me engano, se eu ouvi certo, são turma de 2014. Se vocês acham que o Plano Nacional de Ensino e a atuação de vocês está fazendo a diferença agora? E como que as colegas lidam com questão existencial naquele artigo que vocês ficaram supervisionadas no período de estágio? Porque vocês falaram de bastante questão existencial, o aluno se imaginar no futuro. Estou curioso sobre isso. E parabéns, estou maravilhado com vocês duas. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Vamos deixar a Tati começar aí. Bom, obrigada também pelos agradecimentos aqui no chat, tá, pessoal? Sobre as turmas, né, que você perguntou, algumas turmas são atuais, né, são do ano passado, 2019, 2020, até 2020, que eu falo no começo, tá, gente? Fevereiro, março, antes da pandemia. E outras fotos, sim, outras fotos são bem antigas aí, né, são de 2014, são da época que a gente escreveu o artigo mesmo, né? Em relação da época que a gente escreveu o artigo para as experiências que eu tive agora, né, que são atuais, sim, a mudança, sim, com certeza, até porque naquela época eu era apenas uma estagiária, né, eu era apenas uma licencianda ainda, e assim, a prática, né, vai levando a gente a aperfeiçoar certas coisas. E também as turmas também, né, como a Carol falou, por mais que sejam turmas do mesmo ano, né, são turmas diferentes, né? Então, aquela atividade da massinha que eu mostrei da divisão celular, teve turma que deu super certo, mas teve outras que eles não queriam de jeito nenhum fazer, né? Falando a verdade, porque isso é coisa de criança, que isso, que aquilo. Aí houve todo um convencimento, né, de eles fazerem aquela prática, que isso não era coisa de criança, que era uma atividade para eles conseguirem tentar absorver um pouco melhor aí um conhecimento que é bastante abstrato, né, que é a divisão celular aí, e aí aí eles fizeram, tudo bem, aí eu consegui fazer, até porque também essas turmas que eu também fiz a massinha eram turmas de ensino técnico, então eram turmas que estavam fazendo mecatrônica, automação industrial, eletrônica, então muitas vezes eles não queriam saber muito de biologia, né, então tinha toda uma estratégia de convencimento e de tentar mostrar que, olha, né, a biologia também está inserida aí na automação, também está inserida na mecatrônica, né, principalmente com os robôs cirúrgicos, né, essas coisas, enfim. Até que eles foram se convencendo que sim, a biologia está inserida nessas situações aí do próprio curso deles. Aí a coisa fluiu melhor. Mas, enfim, cada turma é uma turma diferente. E sim, houve bastante mudanças em relação aqui ao mesmo tema, por exemplo, menstruação, né? Então, já houve mudanças minhas daquela época que eu dei aula no 8º ano para agora, que eu dei aula sobre menstruação também de novo, em turmas do 8º ano também. E até a própria escola também muda, né? Então, na escola pública, você trata de uma maneira diferente. Na escola particular, infelizmente, assuntos relacionados à sexualidade, principalmente, você tem que ir com um certo mais pudor, um certo mais cuidado. Então, até a forma de você também abordar os temas depende também de escola para escola. A gente vai vendo isso ao longo da trajetória, né? Enfim, vai percebendo isso, vai percebendo o meio, digamos assim. Então, o que eu quis dizer aí com eu e a Tati somos diferentes, é uma coisa assim, eu acho que é de quem conhece a gente, porque eu posso dar uma sugestão de aula para ela vai ver e ela não vai fazer igual. E não é porque ela não considera o conhecimento do aluno, não é por isso, não é uma questão de abordagem, é porque ela tem uma personalidade diferente. Então, por exemplo, eu adoro, na robótica, colocar uma música de fundo e eles irem montando robô.
Mas nas minhas aulas, trabalhar com música é algo que eu já não consigo fazer essa relação tão facilmente quanto a Tati. Então, a Tati, ela consegue relacionar esses conteúdos com a música muito melhor do que eu, né? Mas isso é uma questão de personalidade, eu acho que não é nem uma questão de abordagem, porque eu acho que a abordagem de nós duas caminha numa mesma linha. Então, é o perfil do professor, né? E o que mudou, lá no começo, tinha esse medo da indisciplina, né? Então, e se eles forem disciplinados, o que eu faço? Eu vou sair correndo? Eu não posso, né? Às vezes a gente quer, mas a gente não pode. E hoje eu percebo que a indisciplina, ela se tornou o menor dos meus problemas, né? Porque, assim, a indisciplina, às vezes, não é a sua aula, pode ser problemas maiores do que a sua aula, na maioria das vezes são. Então, é uma questão de conversar. Nossa, indisciplina é conversar, é olho no olho, é entender o que está acontecendo. Agora, o momento que você tem que lidar com o recurso, de como ensinar, isto é muito mais difícil. E com o tempo, eu acho que a gente se tornou mais confiante, né? Então, no começo, aquelas aulas práticas era eu fazendo e eles observando. Hoje é muito difícil uma aula prática acontecer dessa forma. Ela só vai acontecer se eu só tiver recurso para que eu faça. Então, se só tem material para eu fazer, é isso que vai acontecer. Mas, nas outras partes, são eles que vão fazer, são eles que vão construir. Eu acho que isso foi aumentando, foi a confiança do fazer e de deixar eles fazerem, né? Dá medo deles porem fogo na escola? Tá, mas você sente que você pode fazer, né? E em relação aí à pergunta da Inês, é Arduino, Inês, então não é Lego. Queria muito, meu diretor também, mas a gente trabalha com a robótica com Arduino. Tem uma pergunta do Alexandre, um pouquinho acima da pergunta da Inês, se vocês vão expandir seus projetos. Não sei bem o que ele quis dizer. Então, na verdade, se for em relação à robótica, a prefeitura, é a proposta dela, né? E seria, pelo menos, as turmas terem. Se não fosse a pandemia, lá na minha escola, pelo menos, era para todas as turmas poderem se candidatar ao projeto. Eu ia pegar alunos do quarto, né, do Fundamental 1, até o 9º ano. Mas aí a pandemia veio e foi com a proposta. Mas a ideia, pelo menos da minha escola, é expandir o projeto para todas as turmas. Muito bem, parabéns aí pelo projeto, Afonso. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? O estágio foi um estágio já extinto do governo estadual de São Paulo. E aí tinha que fazer uma inscrição mesmo no site lá. Nem lembro mais que site, enfim, que era. Eu sei que tinha que fazer uma inscrição num site. E a gente fez mesmo justamente para poder ter uma primeira experiência, um primeiro contato aí com as turmas, né, já que a gente estava se licenciando, né, para ver, digamos, pelo menos para mim era para ver, bom, será que é isso mesmo que eu quero? E aí era. Mas ele já foi extinto, o projeto esse estágio durou apenas 2 anos aqui no estado de São Paulo, que foi os 2 anos que a gente ficou. Mais algum comentário ou alguma pergunta? Oi, eu poderia falar? Claro. Então, acho que minha pergunta se perdeu aí no meio, mas eu queria dizer parabéns também, né, para vocês duas, é muito inspirador e motivador. E eu gostaria de saber de onde que veio, né, de ambas. Acho que cada uma tem sua experiência particular, mas de onde veio toda essa inspiração para fazer essas aulas de uma forma diferente, que realmente acho que motiva e envolve o aluno, né? Era mais isso mesmo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que a Tati quer que eu comece.
Eu acho que isso é meio o desejo de não, pelo menos da minha parte, né? O desejo de não fazer igual sempre, né? Então, por exemplo, é querer fazer diferente. Então, é a vontade de... eu dei aula sobre aquela tabela periódica lá, construída com biscuit. Eu não vou fazer aquilo de novo, né? Então, assim, foi muito legal, os alunos gostaram, ficou muito bonito, ela tá toda guardada, então o dia que eu trabalhar com aquilo de novo, eu posso até colocar, mas eu não vou fazer de novo. Então, eu acho que é isso, é o pesquisar. Então, na verdade, a palavra-chave é o planejamento, porque se eu vou dar uma aula, eu paro antes, eu vou procurar o que outras pessoas já fizeram, vou procurar ideias e vou pensar em algo para fazer diferente, né? Pensando também nos meus alunos. Então, por exemplo, essa minha turma de 8º ano, eu posso fazer o quê? Eles gostam de fazer o quê? Né? A turma reage melhor a quais tipos de aula? Então, eu acho que é isso, é o planejamento, é o conhecer a turma e a vontade de fazer diferente, né? De não ficar na mesmice. Bom, no meu caso, existe, obviamente, a relação pessoal, né, de tentar ser diferente, né, de fazer um ensino de ciências valer a pena mesmo. E também, o pessoal que está aí no curso, né, da licenciatura, vai reparar se continuar, espero que continuem, que a gente precisa de professores, vai reparar aí que ao longo do curso, né, de licenciatura aqui da Unifesp, vai perceber que a gente é muito estimulado para fazer esse tipo de coisa, né? Então, aí vem a questão também da teoria relacionada à prática, né? Então, a gente vê muitas coisas, muitos relatos, muitas teorias, falando sobre a importância, né, de trazer o ensino de ciências mais contextualizado. E isso vai, né, botando ideias na nossa cabecinha aí para trabalhar. Então, o próprio curso nos leva, né, a ter uma posição assim, né, dessa maneira. A própria questão da teoria, o que fala, né, a teoria, enfim. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi. Respondeu sim. Nossa, muito obrigada pela motivação que vocês trouxeram aqui. Acho que todo mundo sentiu um pouco disso. Eu espero que seja inspirador, gente, porque dá trabalho, mas no final, né, que dá certo, é muito recompensador. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Elas falaram isso daí, e é um sentimento, é uma atitude que é delas, e que pode ser de cada um de vocês. Porque eu combinei com elas a data, e falei assim, olha, a gente vai discutir o artigo nesse dia, vocês podem ir? Podemos. Foi só isso, gente, eu não falei mais nada. Daí eu vi lá, Carol, professora de robótica. Falei, nossa, Carol é professora de robótica agora? Vou ter que pedir para ela falar um pouquinho disso depois, né? Mas não precisei falar. Ela já chegou e já pôs na apresentação. Então, percebam que ela tem iniciativa. A Tati também já foi falando de coisas que ela está fazendo hoje. Ela não ficou lá só no artigo. As duas prepararam uma apresentação que elas falaram do artigo e foram caminhando até hoje. Essa questão, nós, professores, precisamos ter, né? Essa questão da iniciativa, de sermos proativos, de fazermos diferente, tudo isso é muito importante. E esse ano, né, por conta da pandemia, mais do que nunca, todo mundo está percebendo essa necessidade, né, de sair do lugar comum, que todo mundo teve que fazer diferente. E a proposta que eu vou ter para vocês hoje também é para a gente sair diferente, fazer diferente. Então, eu vou fazer um pedido para algumas pessoas ficarem por aqui no final. Nós vamos encerrar agora, se ninguém tiver mais nada para falar, e eu vou pedir para algumas pessoas ficarem, tá? Nós já fizemos um print, o Jailson fez um print, daqui a pouco eu vou colocar lá para vocês. Mas eu quero pedir,
Eu sei que a Carol está muito sobrecarregada, eu não vou pedir para ela ficar. Tati, como que você está de rotina? Você tem tempo para mais uma atividade ou não? Para mais uma tarefa ou não? Hoje, Está muito não, sobrecarregada. hoje eu já estou disponível para ficar à noite aqui, eu já me programei. Não é hoje, não. É uma tarefa que vai levar um tempinho, uns 10, 15 dias. Depende, Pro. Então, Agora eu estou você me vendo que você deixou não tem. curiosa também, né, Pro? Tudo bem. Vocês duas estão dispensadas. Então, eu quero pedir para o Afonso ficar, para o Jailson, para a Amanda, Gabi Angélica, Luana, Letícia, Everton, Juliana e Wilson, tá? As demais pessoas que são de fora, não tem problema, pode ir, boa noite, obrigada pela participação. Carol e Tati, vocês Marilena, foram... posso só fazer um último comentário para o pessoal? Claro. O pessoal tem que ficar muito claro que não existe fórmula mágica, que tudo é descoberta, né? Tudo é a força de vontade de ser educador que nos move, né? A essa busca. Não dá para ser tradicional, ser um bom educador, sendo tradicional, seguindo os modelos instituídos. Para ser bom educador mesmo, você tem que descobrir coisas suas, pessoais. Então, a gente pode ver as experiências dos outros e nos inspirar, mas não quer dizer que a gente vai reproduzir o que os outros fizeram. Então, ser educador é isso, é sempre estar criando coisas, fazendo coisas, e eu fico maravilhado de ver moçada jovem fazendo isso. Nós precisamos muito de professor, precisamos muito. Eu trabalhei a vida inteira formando professores, sempre acreditando na importância disso, e a gente vê que cada vez mais estamos numa situação difícil, que não vamos ter mais professor disponível, preparado, né? Bem preparado, que é pior. Então, fico muito contente, feliz com a fala das meninas, com essa motivação dessa galera toda aí para a educação. Eu acabei de me aposentar, então fico muito, muito feliz e continuo trabalhando, né? Estou fazendo. Não, mas eu vou dar uma tarefinha para você daqui a pouquinho. Não tá bom, então eu só queria deixar essa mensagem para o pessoal. O pessoal que é muito importante. O pessoal que é aluno da disciplina não vai embora, viu, gente? Fique aí. Carol e Tati, mais uma vez, obrigada. Fernanda, o pessoal que é da Paraíba, Pernambuco, Pará, obrigada pela presença de vocês. E boa noite. Inês, por favor, fique, viu, que eu tenho tarefa para você também. Jailson, não vai embora. Eu tinha sido dispensada, hein? Não, você não estava dispensada, não. Eu só não tinha falado o seu nome ainda. É que o Afonso pediu a palavra, então eu fui interrompida, entendeu? Entendi. Lívia, obrigada pela sua participação, foi um prazer. Até a próxima. Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu corrigi os trabalhos que vocês entregaram e a porcentagem de evasão escolar, de evasão que a gente teve de alunos, não foi maior do que a gente teve nos outros anos, tá? Então, essa é a primeira informação que eu tenho para vocês. Existia uma previsão que a gente poderia ter uma evasão muito grande, e ela não foi maior. Amanhã a gente vai ter uma reunião do curso, e eu vou checar isso com os outros professores, mas eu estou há 10 anos no primeiro termo, e não me surpreendi, a taxa foi de 38% de evasão, e eu não fiquei surpresa com essa taxa. Bom, o que eu quero dizer agora? Ninguém sabe isso que eu vou falar, nem o Everton, e ele não gosta de surpresa. É o seguinte, eu tive essa ideia um pouco antes da gente começar aqui. Se a Carol e a Tati acharem que elas têm fôlego para entrar nessa, elas estão aqui, elas podem topar, elas entram. Eu pensei no seguinte, a minha proposta é assim: a gente vai ter um encontro dos movimentos, Encontro Nacional Movimentos Docentes, dias 15 e 16. E eu gostaria de lançar o desafio
para os alunos dessa disciplina submeterem um trabalho ao encontro. Quem topar submeter um trabalho vai ficar dispensado de entregar 4 relatos de aprendizagem. O que significa que essa semana seria o último relato. A partir da semana que vem, não entregaria mais nenhum relato. Só que vocês acabaram de entrar na universidade e vai dizer assim, mas eu não tenho a menor ideia como que faz um resumo para um evento científico. É por isso que eu pedi para essas pessoas ficarem aqui. São pessoas que são monitores, que já estão no curso, são pessoas que são mestres, são pessoas que já estão no mestrado, são professores como o Afonso que já estão se aposentando, mas que gostam de ser professores, de ser professor. Então, a gente formaria grupos com todas essas pessoas e eles estariam junto no trabalho com vocês. E vocês se inscreveriam no grupo deles. Então, eu faria o seguinte, e eu seria uma dessas pessoas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas, fora a Tati e a Carol. Se elas entrarem, nós vamos ficar com 13. Eu colocaria o nome dessas 13 pessoas, se todos eles toparem, claro, eles podem falar que não. E daí vocês colocam o nome na frente. Por exemplo, se o José Matheus Santana falar assim, eu quero ficar com o Afonso, ele escreve o nome dele na frente do Afonso. Como que vai funcionar isso? Eu não sei, gente. Nós vamos ter que descobrir, tá? Como vai funcionar. Daí o Afonso vai chamar o grupo dele. Primeiro a gente decide aqui se todo mundo topa. Se o pessoal topar, quem topar escreve sim aqui na frente e a gente começa. Não, vamos falar. A gente fala ou escreve sim e daí a gente começa. E daí eu vou pensando como que a gente organiza isso. Quem quer falar alguma coisa? Foi pega de calça curta, mas super topo. Juliana, olha, eu gostei de você. Você nem entrou ainda e já falou um sim aí. Gostei de você, Juliana. Carol, a Juliana é a minha mais nova orientada do mestrado. Olha que menina simpática. Verdade. Obrigada. Afonso, o que você achou? Dá para topar? Eu estou com um monte de prazos aqui de não tem problema não, fique tranquilo. A gente está fazendo essas coletâneas de livros. Tudo bem, fique tranquilo. Eu acho que dá para fazer, porque eu não sei quantas pessoas você está imaginando, e é tipo orientar eles a prepararem um resumo? Seria para orientar como que faz um resumo. Eles começariam, o que eu pensei? Vocês, alunos... uma orientação geral. Exato. Eu acho que pensei também. Marilena. Oi, fale. Fui professor de biologia científica a vida toda, posso dar alguma orientação geral? Eu pensei numa orientação geral. Pensei em dar algumas ideias do que eles poderiam escrever. Por exemplo, o que é ser aluno na época de ensino remoto, ou em 2020, que tudo isso eles estão vivendo, e a gente precisa registrar isso, né? Eu acho que é interessante. Né? Fale, Everton. Não, eu ia falar exatamente isso que o Afonso acabou de mencionar, que nós podemos ter uma espécie de um grupo para orientações gerais sobre como elaborar o resumo e tudo mais, troca de figurinhas, né? E aí, conforme o pessoal elabora o resumo, nesses próximos 20 dias aí de setembro, vai passando para os orientadores, co-orientadores do trabalho. Eu tinha pensado nisso. Primeiro, uma fase geral, daí poderia ser o Afonso, como ele falou. Então, a gente marca um dia, o Afonso dá uma orientação geral para todo mundo, e daí vai para as pessoas. Por quê? Eu pensei que se a gente tiver uma pessoa experiente em cada um, essa pessoa vai ser aquele que ajuda a escrever, a revisar, esse tipo de coisa miúda. Porque na hora de escrever mesmo, surge muita dúvida. Não é? Quantas pessoas vão ser, você está prevendo? Vão ser em torno de 8 em cada um, para cada um. Para cada um. Tá. É. Eles vão fazer coisas individuais, não?
não coletivo. Não, cada um de vocês vão ser grupos de 8 para cada resumo. Ah, eles vão fazer um trabalho só? Isso. Ah, tá. Então, tranquilo. Eu pensei que cada um dos 8 teria que fazer algo. Não. Pessoal dos alunos, tem pouca gente falando sim. Ô, Mariel, o que você achou disso? Giovana Tonzar. Eu estou ouvindo. É que essa questão de você se candidatar para escrever é complicada, porque aqui na figura de aluno, né, eu fico vendo, fica parecendo que vocês que vão coordenar teriam que partir de vocês, né? Olha, não, o tema é aberto, vocês que vão escolher o tema. Não, vocês... tô aí, professora. Hã? Tô aqui, professora, tô... Porque vocês podem escrever sobre alguma coisa que vocês aprenderam nessa disciplina, vocês podem escrever sobre alguma experiência que vocês tiveram como aluno, sobre alguma coisa que vocês viram sobre esse ano, sobre educação, ou alguma experiência sobre relação professor-aluno. Como que as leituras que vocês estão fazendo impactaram esse momento de vocês, essa ruptura de estudante da educação básica para estudante universitário? As perspectivas. Então, seria uma coisa mais aberta. Isso, essa daí também é uma boa ideia. Seria uma aberto. É uma coisa mais... É aberto. Eu estou pensando aqui, eu, a Juliana, mais 2 colegas, a gente mandou um capítulo para o livro, né, do Movimentos Docentes, que o foco é mais ou menos esse, de trabalhar com narrativas autobiográficas, que é contar experiências deles, no caso era do PIBID, e, ao mesmo tempo, a gente depois fazer uma reflexão geral conjunta, né? Então, tipo um grupo focal, que é esses encontros coletivos, em que você troca, a partir de algumas diretrizes, você troca o que você fez. Esse tipo de narrativa autobiográfica é você contar a tua experiência de um ponto de vista assim mais amplo possível, né? Em que você possa ver esse processo de aprender a partir de uma experiência, de uma situação concreta, né? Me parece que é um caminho interessante para fazer. Só que para fazer assim 8 pessoas para fazer um só documento, um só trabalho, e que tenha um pouco contato entre si, parece uma tarefa um pouco complicada, né? Porque primeiro que é pouco tempo, né, para fazer isso, e segundo que você não consegue criar essa relação com tantas pessoas em tão pouco tempo, né? Teria que, porque se fosse mais individual ou poucas pessoas, você consegue fazer isso um pouco mais fácil. Entre 8 pessoas, você vai ter que criar um viés. Pode ser mais individual. Eu estou falando porque só que dá mais trabalho daí, não dá? Não. Eu estou falando só do ponto de vista de, por exemplo, nós estamos fazendo 3 e eu estou mediando, né? Os 3 e já é uma tarefa. Tudo bem que lá nós estamos preparando um capítulo, né? Mas é um pouco mais complexo. Mas, a Lisa também vai orientar. Eventualmente podia ter subdivisão, pode ter um grupo de 8, mas se divide em 2 ou 3, sei lá. Então, talvez pudesse deixar liberado, quem quiser pode fazer individual, em dupla, em trio. Isso que eu ia sugerir, Marilena. Eu acho que a gente pode deixar... Variar um pouco. A gente pode deixar os grupos decidirem, a gente só precisa ver quem se dispõe a orientar esses trabalhos, e eu posso pegar o pessoal da Escola Sustentável e do Observatório também, que é... essa é uma ideia. E a gente pode pegar o pessoal do Movimentos Docentes também, para ajudar. Com certeza o pessoal vai tocar, porque é uma experiência rica para ambos os lados, tanto para quem está orientando, como para quem está desenvolvendo esse trabalho, né? Está no primeiro ano aí. Olha, eu acho que a ideia está melhorando, gente. Então, não precisa mais ser em grupo de 8. Vamos voltar para o inicial. Vocês podem fazer... Eu estou repetindo isso porque eu estou achando difícil
Não, acho que você tem... Criar uma liga. Acho que você tem razão, Afonso. Professora. Chegou mais orientador aqui, ó. Tem mais 2 aqui com a Juliana. Acho que são 2 ali. Posso falar uma coisa? Pode, Luana, fale. Eu percebi que os alunos da disciplina, eles estão um pouco confusos. Sim. Lembra que no começo, quando a gente estava debatendo a questão da monitoria, a senhora passou alguns temas, alguns eixos temáticos de um grupo que a senhora tinha pensado? Talvez a gente pudesse tentar propor ou readaptar a partir daqueles temas, para que eles entendessem, porque além de pode ser um relato de experiência, mas pode também ser a partir das leituras. Para dar um foco, né? Para dar um foco. Para dar um foco, porque a partir disso eles podem ir dentro da temática que eles acharem mais pertinentes, ou os textos que eles mais identificaram. Tá. Desculpa, só que aí é bom passar para a gente essas informações para ajudar, né? Sim, mas esses textos que ela está falando são os textos que a gente tem discutido nesses encontros. Dentro desses eixos, né? E seria bom eu ter talvez a lista de todos. Não, a gente passa, isso não é problema. Eu posso passar, se você me deixar seu e-mail aqui anotado, eu já te encaminho. Tá bom. Então, só para esclarecer desde o começo para todo mundo, a proposta agora... a proposta é que, em vez de entregar várias atividades na disciplina, cada grupo, conforme tiver dividido os temas, escrevam um resumo, é bem simples, é bem curto, e submetam a esse evento. Eu deixei o link aqui de novo. Lá, o próprio evento tem suas regras, então seria um incentivo para vocês, alunos, mesmo no começo da graduação, já começarem a publicar, ver como são eventos científicos, para quem não conhece. Então, a gente quer incentivar vocês que participem. Então é isso, é um resumo bem simples, a gente vai falando as regras aos poucos, como elaborar. Eu acho que a Luana deu uma boa ideia, depois a gente explica direito para o Afonso, mas a gente já tinha discutido alguns eixos, alguns temas. Eu tenho aqui em algum lugar também. Esses temas, pessoal, são os temas que estão no nosso cronograma, tá? Aquele cronograma que vocês estão seguindo. Então, se vocês olharem, o primeiro tema é educação como processo social. O segundo tema é formação do professor. O terceiro é trabalho docente. O próximo é questões étnico-raciais, desafios educacionais, questões étnico-raciais. Depois tem desigualdade social e acabou. Esses são os temas, tá? Então, a gente pode pegar esses temas ou pode fazer algum relato de história de vida que aconteceu com vocês. Deu para entender? Isso é um desafio. Ninguém precisa fazer esse trabalho. Vocês podem continuar fazendo a disciplina normalmente. Quem quiser fazer isso, é um desafio porque vocês vão submeter um trabalho a um evento. Isso vale atividade complementar. Acho que vocês já ouviram que vocês têm que cumprir 200 horas de atividade complementar. Se vocês fizerem, vai valer como apresentação de trabalho e como publicação, tá? Vale 2 coisas. Além disso, vocês vão ganhar experiência também de como escrever um resumo. O professor Afonso vai explicar para vocês, alguém que tem 40 anos de experiência com metodologia. Olha só que oportunidade que vocês estão tendo. E posso dizer que é maravilhoso, viu? Desculpa, então, mas é maravilhoso. Depois a gente combina um horário para fazer isso. Eu vou ver com ele e combino com você. Só uma coisinha, Marilena. Qual é o prazo? Porque também não fazemos milagre, né? Ah, não, professor, agora já era. Agora já assumiu o compromisso. Vai ser um balão de ensaio, né? Porque... Gente, não é páginas, não. É um resuminho super pequeno, 2.000 caracteres. Não, a menina perguntou aqui. É pequenininho.
É que tem o primeiro princípio quando você vai estar escrevendo um trabalho para um congresso é que eu acabei de entregar um trabalho para um congresso internacional que era um resumo de 200 palavras. Eu gastei um mês me matando para chegar nesse resumo. É mais difícil às vezes, porque é mais difícil, você tem que resumir alguma coisa que você efetivamente fez. Porque não é simplesmente eu vou escrever um resumo. Resumo do quê? Resumir alguma coisa. Quer ver? Vamos acertar uma coisa. Afonso, segunda-feira que vem, às 18 horas. Você tem disponibilidade? Uma coisa. Corre pegar a agenda, Afonso. É dia 7? Ah, é feriado. Olha que delícia. Eu não tenho mais essa, né? Então não tenho mais feriado. Não existe mais feriado? Agora não piorou, porque eu não tenho mais feriado, não tenho. Então, olha que beleza. Todo mundo pode. Professora, Fale, Antônio. É desafiador a proposta, né? Mas, assim, a gente que nunca fez, a gente fica com medo. Essa aqui é a palavra, né? A gente não sabe. Então, assim, só para ampliar um pouco aqui o leque, né? Se, por exemplo, se for algum tema fora do que está aqui no cronograma, seria aceito? Tipo, na minha cabeça eu tenho, por exemplo, a educação de adultos ou pode. Então, tudo que for de educação pode. Um pouco, ou a história pode. Pode educação de adultos, pode educação inclusiva, tudo que for de educação pode. Ou então algum assunto relacionado à história da educação no Brasil, por exemplo. Também pode. Ok, muito obrigado. Vou pensar aí, então, num tema. Tá. Porque você está pensando que pode ser também alguma coisa de revisão bibliográfica? Pode. Para o evento, pode qualquer coisa. Para eles, o que eu quero é que eles tenham essa experiência de apresentar um trabalho num evento. Então, eu estou fazendo uma troca deles não fazerem um relatório para fazer isso lá. Essa é a troca. A apresentação depois vai ser oral? A apresentação vai ser muito legal. A apresentação, nós estamos inovando. Ou eles vão fazer um pôster foto que envia antes e fica disponível lá para o pessoal fazer comentário, ou eles vão fazer um vídeo de 3 minutos que envia antes e fica no YouTube. Olha que legal, gente. Vocês não podem perder essa oportunidade. É uma experiência muito interessante. Se eu não achasse legal, eu não ia estar apresentando essa proposta para vocês. Agora, vocês podem continuar fazendo a disciplina quadradinha, do mesmo jeito. Ou vocês podem pegar essa proposta, entendeu, Antônio? É uma alternativa, né? Então, tá vendo, Sabrina? É uma alternativa. Vocês podem vir aqui no dia 7, feriado, às 18 horas. Vocês ouvem a apresentação do Afonso, e daí vocês decidem. Até lá, vocês vão pensando. Eu coloco os temas aqui, direitinho para vocês. E vocês vão pensando, assistem a aula dele, segunda-feira que vem, às 18 horas, e daí vocês decidem se vocês querem continuar ou não, tá bom? É desafiador mesmo, é pra gente também. É tudo Professora, novo. Nós nunca fizemos isso. Fale. Professora, eu perdi a conexão aqui, e acho que vocês tinham mandado um link, né? Precisava se inscrever em algum lugar, alguma coisa assim, eu não consegui pegar. Não precisa se inscrever em lugar nenhum, por enquanto, né, Carolina? Fique tranquila. Se vocês quiserem ver informações do evento, é o link que o Everton acabou de colocar. Fale, Amanda. Acabaram de me mandar aqui perguntando sobre que parece que para submeter Falhou. o resumo tem que pagar, é isso mesmo? Cortou seu som. Me mandaram Mas veja só, perguntando se vocês estiverem num grupo, resumo tem que pagar. Tem que pagar R$ 37,00 por resumo.
Se vocês estiverem em 2 pessoas, divida 37 por 2. Se estiverem em 3 pessoas, divida 37 por 3. O que é isso, gente? É muito pouco. Por que tem que pagar? Porque a publicação vai ter ISBN e DOI, que tem um custo. A gente não tem dinheiro, a gente não tem financiamento, entendeu? Normalmente, os anais não tem nada disso, e esse tem. Então, essa publicação é o tipo de publicação que vai no currículo Lattes. A gente está pondo vocês no top da divulgação científica. É coisa boa que vocês estão entrando, não é coisa fajuta. Só lembra a gente aí, qual que é a data máxima aí? O deadline? É 20 de setembro, Afonso. A 20 data de limite. setembro. Vejam só, ninguém é obrigado, tá? Vocês podem continuar entregando os resumos, quem quiser. Vocês vêm no dia 7 e vocês decidem o que vocês querem. Então, gente, assim, de uma forma geral, só para vocês compreenderem a ideia de ser uma oportunidade, ao longo da graduação aí na Unifesp, vocês vão ter a oportunidade de participar de vários outros eventos, realmente, vocês vão ter esse momento. Só que muitas vezes vocês vão estar desenvolvendo os trabalhos sozinhos, os orientadores da Unifesp são muito ocupados, né? A Marilena é muito ocupada também, várias disciplinas para ministrar, grupo de pesquisa, e tem o fator chave que os eventos são extremamente caros. Então, para citar um exemplo para vocês hoje, eu e a Marilena fizemos a submissão de 2 alunos, aliás, um aluno nosso, junto com o Arnaldo, e o pagamento da inscrição era R$180 por autor. Né? Então, esse encontro é por trabalho, não é por autor, é por trabalho, né? Porque nós estamos trabalhando com professores, nós estamos trabalhando com estudantes de licenciatura. Então, nós compreendemos a realidade onde nós vivemos, né? Então, o nosso foco é ter o máximo de trabalhos bacanas aí para poder apresentar, para poder discutir educação. Então, é uma oportunidade ímpar para vocês. A gente não sabe como que será 2021, a gente não sabe como vai ser a próxima edição desse encontro. Então, é uma oportunidade bacana. O Paulo falou que vai fazer um texto com 37 pessoas. Cada uma, viu? Esses alunos são demais. Bom, gente, a gente vai se conversando e a gente se encontra. Oi. Uma ideia dia 7. Agora foi enviar para eles. Quem teve uma ideia? Luana, fale. Enviar para eles entenderem do que a gente está falando as colunas que são publicadas no Observatório, para eles verem que não é uma coisa uau, sabe? Que a gente vai contar, porque tem muitos relatos de vida lá. Por exemplo, eu fiz meu relato, a senhora fez, Letícia, Éber, tem todos os alunos, para eles entenderem que a escrita... Agora, é uma coisa... a coluna é até grande, né? Exato. Porque tem gente aqui, a Giovana Tonzar também escreveu na coluna, mas o resumo... livros, que é um textinho curto que vai junto com os livros. Sim. A gente pode colocar, a gente vai colocar alguns exemplos para vocês lá, tá? Eu acho que pode Então, o próximo encontro nosso é dia 7 às 18. Ok. Pode seguir mais ou menos o exemplo dos resumos para o livro, né, Marilena? Sim, pode. Como modelo? Pode sim. A gente já tem um template. Letícia, você manda o template para o Afonso, para ele saber qual que é? Deixa eu só... Você quer que eu mande aqui? Eu já estou com o e-mail dele pronto. Você tem o template, manda tudo que Luana? Tenho sim. Tá bom, ok. O programa da disciplina também, eu acho que era... Não legal. é 20 horas, não, é 18. Vai ser mais 18, não vai chegar atrasada. Tá. Então, quem vai participar desse projeto entrega até a semana 5 das atividades, não. Correto? Como que é, Antônio? Assim, ó, quem vai participar desse projeto entrega até a semana 5 das atividades. Essa semana. Tá bom. E se já estiver pronto, já pode encaminhar ou só encaminha dia 13 de outubro? Não entrega por enquanto. Tá. Não entrega nada. Teria que revisar, né? Depois a gente combina. Tá falhando. Alô?
Oi? Ela tá travada. Tá falhando, eu não sei qual que é que tá travando. Não sei se é a minha, acho que é a minha. Acho que era a Marilena. Ô, Marilena, Depois a podemos gente ficar coloca- no final aí para tirar umas dúvidas? Podemos. Tati e Carol, vocês querem participar disso ou vocês não dão conta? Ou então vocês querem pensar até dia 7? Eu topo. Eu topo, Pro. Isso aí. Pode ser, Pro. Pode ser, sim. Beleza. Essas adoram Gostei. desafio. Pro, mas dia 7 é feriado? Vai ter o encontro normal aqui mesmo? Vai, às 18 horas. Escuta, a Juliana tá aí? Eu não sei como está no calendário da Unifesp, com feriados, sem feriados, estou perdida. Não, isso daqui não está valendo para... Então tá bom. Põe a Juliana na rodada aí, que ela tá por dentro dessas coisas. Tá bom. Eu falei tá que eu bom. fui pegar de calça curta. Você pensou que você ia sair ilesa? Então, gente, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Boa professora. noite. Nós vamos ficar mais um pouquinho para falar, né, Marilena? Tá bom. Tchau.